Chegou a hora do Descamisados do Corujão 30. Nós vamos falar muito de Premier League, que começa no final de semana, mas aqui os brasileiros têm chegada, tem transferência, muita coisa para falar por aqui, né, Léo? Muita coisa para falar por aqui, viu, Alex? Vai começar a Premier League nesse final de semana, no sábado, e tem uma leva boa de brasileiros chegando aí aos times da Premier League, né, para engrandecer aí a competição. Então, vamos falar sobre isso. Lá no Bertozzi pelo Mundo, a gente está falando nessa edição sobre os preliminares da Champions, da Liga Europa, os sorteios e confrontos aí que envolvem equipes importantes, outras consideradas menos importantes, mas todas são importantes. Então, a gente vai dar uma geral legal lá. Falando em brasileiros, logo na largada temos Fulham e Arsenal. O Arsenal, o novo time de Willian, né, Rafa? É isso, uma das transferências, nesse caso, uma transferência interna, né, envolvendo o brasileiro, tem o chegando também ao campeonato. Lá no canal a gente fala sobre o Chelsea, que é quem mais está movimentando o mercado de transferências na Europa, e se pode ser, de fato, um concorrente ao título, se pode brigar para valer. Tem brasileiro chegando nesse aqui também, ó. O Everton. Boa. Do Everton, com o Alan chegando, e é uma oportunidade de eu resgatar essa minha camisa também, que cada vez mais é um grande acerto, né? Agora no Everton, mas a camisa segue firme aqui. Boa, a minha do Rames é do Bayern de Munique, não durou muita coisa. Ganhei logo depois ele saiu. Aliás, falando do Chelsea do Thiago Silva, uma das novidades da Premier League, Gustavo. Pois é, teremos a participação do meu vizinho fazendo obras aqui no andar de cima, hein? Já aviso para todo mundo nesse vídeo. Lá no Assiste aí Hoffman falamos sobre erros bizarros, né, cometidos no futebol, tudo por conta do erro na escalação do Roberto Mantini na seleção italiana, a falha que ele cometeu na escalação contra a Bósnia. Bora falar dos brasileiros, que a lista é boa, Léo. Vamos lá, então, porque acho que a gente pode começar focando nos novos, né? Porque eles vão ser as principais atrações, né? O Willian já estava lá, né? No Chelsea, agora no Arsenal, mas ele vai ter ao seu lado o Gabriel Magalhães, né? O zagueiro que vem do Lille e é considerado um dos zagueiros mais promissores da Europa, né? O Arsenal brigou com o Napoli aí pela contratação, o Napoli também tinha bastante interesse, mas é um jogador que, na minha opinião, vai chegar para ter um espaço importante. Aliás, o Arsenal com o Gabriel Magalhães e com o Saliba, né? Tem um upgrade bom aí, desculpa o inglês desnecessário, né? Na sua zaga. Thiago Silva, no Chelsea, super experiente, legal que um jogador tão bom quanto ele, um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro na história, possa ter a chance de jogar uma Premier League, ainda, né, indo mais para o fim da carreira. O Rafa já destacou o Alan no Everton. O Alan teve momentos excelentes no Napoli, não estava na sua melhor fase, mas vai reencontrar o Carlo Ancelotti, muito bom também. O último foi o Marçal, né, no Wolverhampton, que vem do Lyon de fazer uma reta final de Champions muito boa e pode ser alternativa tanto para a zaga quanto para a lateral, para a ala, no caso do Wolverhampton. E tem um que já estava, mas não estava nem em definitivo nem na Premier League, que eu acho que a gente vai gostar muito de ver, que é o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira do West Bromwich, que subiu e que não pertencia, era emprestado pelo Sporting, mas agora foi comprado e vai ter a chance de jogar a Premier League. Eu acho que é um jogador que vale a pena a gente prestar muita atenção também. Tem um garoto que não é para ser imediatamente integrado, mas que tem muito futuro, que é o Ian Couto, né, lateral revelado no Curitiba, foi para o Manchester City, deve rodar um pouquinho antes de ter uma oportunidade. E por fim, um que nasceu no Brasil, mas não representa o Brasil, que é o Rodrigo Moreno no Leeds, né? Que é carioca, mas que fez a sua carreira futebolística na Espanha, joga pela Espanha, e também é uma contratação bem interessante. Então, acho que a partir dessas novidades aí, a gente pode falar um pouco. Diga, Gustavo. Eu tenho uma expectativa muito grande em relação a um atleta que já está, né? Eu acho que assim, o Alan no Everton gera uma expectativa muito legal para ver se realmente ele reencontra o melhor futebol dele que apresentou no Napoli, trabalhando agora de novo com o Carlo Ancelotti. E com certeza ele chega com a confiança do treinador, isso é muito importante. O Alan é muito bom jogador, tomara realmente que volte a jogar em alto nível também pelo Everton. Mas no próprio Everton tem o Richarlison, né? E do Richarlison eu espero demais. Para mim foi o melhor brasileiro da temporada 2019-2020. E olha que a gente está falando de um Alisson campeão, do Fabinho, extremamente importante no meio-campo do Liverpool, mas para mim o melhor desempenho de um jogador brasileiro, do Willian, que teve uma reta final espetacular pelo Chelsea, mas para mim o melhor brasileiro da temporada 19-20 foi o Richarlison. Agora,
ele abre a temporada 2021 com uma responsabilidade maior. O Richarlison já não é promessa, o Richarlison não é algo para acontecer ainda, não. O Richarlison, ele tem que assumir o papel de protagonista, ou pelo menos um dos protagonistas do Everton. É Everton que sonha alto. Uma campanha similar à da temporada passada seria um fracasso esportivo para o Everton, pelo investimento feito em reforços, pela ideia de ter contratado o Carlo Ancelotti. Quando você busca Carlo Ancelotti e faz o mercado como fez o Everton até agora, você não quer ser o 9º colocado, o 8º colocado. Você quer brigar. O objetivo, o sonho é Champions League. Você quer brigar pelo menos pelo 4º lugar. Não sei se essa será realmente a realidade do Everton, mas tudo que fez o clube é para brigar na parte de cima, não por título, óbvio, já falamos sobre isso até no vídeo sobre o Chelsea no canal do Rafa, mas a expectativa criada é para tentar pelo menos beliscar uma vaga em Champions League. Difícil, muito difícil, pelo estágio dos outros times à frente do Everton. Mas com muito sufoco, né, Rafa? O Everton briga para ser o primeiro time fora do Big Six. Que deveria ser o status do clube pelo investimento nesses últimos anos com o Farhad Moshiri, depois que assumiu o Everton, chegou investindo. A questão para o Everton é que, se a gente olha para esses últimos anos, o clube investiu muito, só que o investimento nunca representou esse salto na classificação, um salto de desempenho. O último Everton de ótimo nível foi no auge do Roberto Martínez. Aquele time jogou muito bem, só que depois, com o próprio Roberto Martínez, cai um pouco de produção e não consegue repetir regularidade para brigar por lá. Então, por exemplo, o que o Wolverhampton fez, chegando na Premier League e se firmando ali como um incômodo, o que o Leicester está fazendo é o que o Everton deveria, investe mais até para fazer, se a gente pegar nessas últimas temporadas. Eu tenho uma expectativa aí com o Rames e com o Alan, acho que são jogadores para uma faixa crucial do campo. Agora, focando especificamente nos brasileiros, tem essa questão dos dois terem trabalhado com o Ancelotti, mas focando aí nos brasileiros, então acho que a gente tem brasileiros de níveis diferentes, tem os brasileiros já mais consolidados, aí a gente pega os do City, os do Liverpool, né? São jogadores mais consolidados dentro do campeonato, embora no City tenha um capítulo à parte que é o do Gabriel Jesus, que terminou a temporada jogando bem em diferentes funções também, mas é claro que o fato de ter um Agüero no time sempre significou dificuldade para continuidade. Mas fora isso, aí falando de Ederson, de Fernandinho, aí indo para o Liverpool, de Alisson, de Firmino, de Fabinho, são todos jogadores consolidados, eu diria, os brasileiros consolidados na Premier League. E eu coloco o Richarlison nessa também, porque ele de fato vem sendo um jogador já consolidado e uma das estrelas, um dos pilares do Everton. O Everton tem muito que melhorar, mas talvez a faixa mais bem resolvida seja o ataque, principalmente quando passou a jogar com o Richarlison e Calvert-Lewin lado a lado. Acho que é uma dupla que funcionou junto e funcionou muito bem. Agora, olhando para outros jogadores, tem os que chegam e nos que chegam. O Léo citou. Eu acho que é interessante a gente prestar atenção nos estágios de carreira que alguns deles chegam. Thiago Silva e Marçal, por exemplo, né, são jogadores mais veteranos chegando à Premier League agora. O Thiago Silva é um dos grandes zagueiros da geração, não resta muita dúvida sobre isso. Teria sido muito legal que ele tivesse esse reconhecimento que a exposição da Premier League dá antes, mas não é o fato dele chegar agora, já mais para uma reta final, que diminui o tamanho da carreira dele. E até o que ele fez no PSG também. Agora, ele chega para ser uma solução imediata para a zaga do Chelsea. E o Marçal é interessante porque, se na lateral ele era um jogador irregular, um jogador mediano, jogar na zaga pela esquerda, num trio de zaga, deu a ele uma projeção muito grande no Lyon, no mata-mata da Champions. E é exatamente onde a gente imagina que ele vai encaixar no trio de zaga do Nuno Espírito Santo no Wolverhampton. Então me parece uma contratação com muito sentido também. Gosto muito da do Rodrigo, embora já não seja bem um brasileiro, né? Dentro dessa discussão que a gente tem, é brasileiro, mas para o futebol é espanhol. Acho que casa muito com o Bielsa, tem uma expectativa muito grande sobre ele. E a gente pode falar de outros que ainda estão precisando se firmar. E eu colocaria aí, talvez, o caso do jogador que mais decepcionou entre os brasileiros na temporada passada, que é o do Joelinton. O Joelinton foi uma aposta muito grande do Newcastle, financeiramente falando, tecnicamente falando. A expectativa de usar a camisa de um Alan Shearer era enorme, pelo valor que ele custava, e agora o Newcastle vai ao mercado e contrata o Callum Wilson para ser esse 9. Então isso já é um sinal. Não é que a gente está desistindo do Joelinton, mas é importante ter um outro cara aqui, porque esse não correspondeu, não foi o atacante esperado. Então eu acho que ele vai ter uma temporada importante em relação a
a necessidade de resposta. Outro atacante que na temporada passada chegou com expectativa alta e acabou não rendendo, mas aí acho que já tem muito lado da lesão também, é o Wesley, né? Outro jogador que no Aston Villa também chegou com uma expectativa alta e ainda não deslanchou, mas tem muito a ver com a lesão. É claro que eu não passei por todos aqui. O próprio Felipe Anderson, acho que teve alto e baixo, chegou a jogar muito bem, mas num clube de baixíssimo nível médio, um clube que decepcionou muito, o West Ham. Então é um jogador que terminou a temporada bem aquém do que pode. Enfim, são os brasileiros desses altos e baixos. Tem um para mim que fica numa situação curiosa, porque ele começou mal, melhorou e agora foi atropelado pelo mercado, que é o Fred no Manchester United, né? O Fred, a adaptação dele foi muito difícil, né? Ele conseguiu se adaptar, estava jogando muito bem, né? Ele com o McTominay ali no meio-campo do Manchester United, e aí tudo mudou, né? Aí você volta a ter Pogba, você contrata Bruno Fernandes, contrata agora o Van de Beek, então é uma dúvida que eu tenho. Eu acho o Fred muito bom mesmo. Mas como é que ele joga agora, né? Então vai ter que ter um pouco de paciência aí, não parece que seja a intenção do clube se desfazer dele, mas é um caso que eu fico pensando, puxa, será que é o ideal para ele agora ser um jogador que conseguiu finalmente alcançar um bom de desempenho e agora pode ser só uma opção de banco? Vamos ver. E a realidade do Fred hoje é essa, me parece essa. Ele está atrás do Matite, por exemplo. O meio-campo do United na temporada passada acertou com o Matite, Pogba e o Bruno Fernandes mais à frente. A dúvida hoje é como o Van de Beek vai se encaixar e não como o Fred vai se encaixar. Né? A dúvida, o problema a ser resolvido no meio-campo do United é outro. O Fred realmente hoje, concordo, muito bom jogador, importante para o United ter no elenco, óbvio, profundidade, rotação, mais opções para o Ole Gunnar Solskjaer. Então, nesse sentido, extremamente importante, mas me parece que na realidade de reserva hoje do United. Ainda de brasileiros, o Lucas, né? O Lucas segue como um jogador extremamente importante do Tottenham. Né? O Lucas acaba não ganhando o cartaz que talvez mereça, mas ele segue sendo fundamental para o Tottenham, segue sendo uma peça muito importante. O José Mourinho gosta muito do Lucas, então com certeza veremos o Lucas jogando como titular em alguns jogos do Tottenham, não sei se na maioria ou não, marcando gols, sendo importante para os Spurs nessa temporada. Qual que é o tamanho da expectativa que vocês têm com o Thiago Silva? Ele chega para resolver a questão da zaga, para dar experiência para esse time? Qual que é o status dele nesse novo Chelsea, Rafa? Para mim é um status de quem precisa dar uma resposta imediata, mesmo entendendo que é uma adaptação, uma liga nova para ele, mesmo entendendo que ele está com uma idade mais avançada, mas ele mostrou na própria Champions sinais de um zagueiro de altíssimo nível ainda, então eu ainda acredito na capacidade do Thiago Silva. E como é claro que a defesa foi o ponto fraco do Chelsea. Então, não é só você contratar o zagueiro que resolve uma questão que é coletiva, porque é um sistema defensivo, não é só uma peça. Mas eu vejo a chegada do Thiago Silva como um jogador para uma resposta mais imediata. Então é diferente de outro tipo de contratação em que você projeta um crescimento de um jogador. Nesse caso, não, é agora. É dar a resposta imediata. E ser também, de certa forma, uma liderança. E aí eu acho que pode ser uma liderança, talvez até mais silenciosa ali, no elenco que tem garotos. E os garotos não são só, a gente falou sobre isso no vídeo lá no canal, questão das contratações e tal, os garotos não são só os que o Lampard deu espaço no ano passado. As contratações também são de garotos. Os jogadores que chegam com muito potencial, um Kai Havertz, por exemplo, é uma realidade, é uma aposta, é um jogador de um enorme potencial, mas ainda é garoto também. Então, alguns desses jogadores que o Chelsea aposta, pagando caro, são jogadores que talvez ainda não tenham também esse perfil de liderança de elenco, coisa que o Thiago Silva pode ter. Então, acho que ele pode assumir um papel importante num setor que precisava também. Eu tenho uma expectativa boa em relação a ele. O Thiago Silva é um caso muito curioso, porque o Thiago Silva fez 2 boas Copas do Mundo em 14 e 18, e ainda assim é muito marcado pelo episódio do choro, né, dos pênaltis com o Chile, depois do cartão bobo que levou contra a Colômbia e deixou fora da semifinal com a Alemanha, e assim, não é passar pano, porque são coisas que não deveriam acontecer para um jogador do nível dele. Mas é curioso como, para muita gente, só isso pesa, né? E ele é muito mais do que isso, cara. O Thiago Silva é um zagueiro do... basta assim, pergunta ao torcedor do Fluminense, do Milan e do PSG o que é Thiago Silva. Todos os 3 vão colocar na galeria dos melhores jogadores que viram nos clubes, né?
Então, assim, muita gente faz uma ideia equivocada. Isso é normal, né? Com o quando a gente falou do Fernandinho aqui, como ele é visto pelo torcedor médio brasileiro de Copa do Mundo, e como ele é muito mais que isso. Então, eu acho que o Thiago ainda chega num momento em que quem prestar atenção vai ver que ele é um jogador espetacular, cara. E é claro, tem que se adaptar à velocidade do jogo, tem uma série de situações que são necessárias, mas eu acho que ele vai fazer um bem danado para a defesa do Chelsea e para os zagueiros mais jovens também. E tem, assim, o Bertozzi já citou, acho que foi o Bertozzi, né? O Rafa também falou, né? Do Rodrigo no Leeds. Sim. Né? Bom, já falamos sobre isso. São cidadãos com dupla nacionalidade, mas que futebolisticamente não são brasileiros. Né? É o caso do Jorginho, por exemplo, também. Nesses casos, quem pode chegar na Premier League e aí virar uma atração é o Thiago. Se a contratação do Thiago pelo Liverpool for confirmada, vai ser para mim, uma das principais contratações da temporada na Inglaterra. E aí envolvendo todas as nacionalidades, do caso Thiago, espanhol e brasileiro. Só para fechar o assunto, eu tô com a camisa do Manchester United aqui, a camisa 2. É que estamos gravando nesta terça-feira e o Manchester anunciou a nova camisa 3. Quem não viu, por favor, fique à vontade para procurar. Podemos até encontrar. Não é ela do seu lado, não é ela à sua esquerda. Aí, não, ó, tá aí embaixo, ó. Não. Parece. Os riscos são parecidos. Quem achou bonita? Não. Sabe o que eu achei? Eu acho que eles divulgaram o calção igual pra gente se assustar mais, né? O Rafa falou sobre isso fora do ar aqui, né, Rafa? É isso. Aí, essa camisa aí. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei fora do ar antes da gente começar a gravar. Eu fiquei tão assustado o quão feio era o conjunto. Então, assim, o calção continuar com essas listras da camisa me traumatizou um pouco. Então, quando veio o anúncio oficial com um calção ou uma calça preta mesmo, eu já achei mais ok. Bonito não é, mas eu fiquei com a imagem tão negativa da primeira imagem que eu tive do kit completo, seguindo essa mesma linha, que eu até tô achando menos traumático agora. Mas vamos resumir, é feia. É feia. É feia. E assim, há explicação, né? Toda camisa sempre tem uma explicação por trás, né? Isso daí resgata elementos históricos de camisas ao longo de todas as últimas décadas do clube, as listras, etc. Mas o resultado ficou feio. O duro é na hora de chegar com as propostas, alguém escolher, foi então, não. Essa que você tá usando é linda. Linda? Linda. A 1 é a tradicional, a vermelha, essa cinza aqui. A 1 do United é uma das mais clássicas e bonitas do mundo, na minha opinião. Essa 2 aí ficou linda. A 3 ficou feia. E nós vimos nesta segunda-feira, né, Léo, que a Nike lançou várias camisas 3 e tinha ótimas. A camisa da Inter, nossa. A da Roma também tá bonita, né? Sim, com detalhes ali. Então, e a da Inter, além de ser nostálgica, né? Lembra o time do Ronaldo, né? Lembra o título da Copa UEFA contra a Lazio, né? Aquela em cinza e preto. Essa aí, ó. Essa é classicíssima. E o Chelsea portenho? Chelsea Palace. Olha lá. Aí essa da Roma. Eu gostei dessa aí, cara. Shakhtar. Linda. Agora, do Barcelona, olha, essa coisa meio mangueira, assim, eu tenho uma certa dificuldade, sabe? E esse ano coincidiu verde, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona terem a rosa, né? É verdade, a 3 nós mostramos aqui rosa também. É isso, amigos. Posso fazer só uma, já que o assunto é camisas, fazer uma campanha, eu até coloquei no meu Instagram, no meu Twitter, uma campanha de conscientização sobre o daltonismo, que muitas vezes a gente não entende por que os times estão diferenciando tantos uniformes, por que não jogam 2 uniformes 1 e tal, e a UEFA está fazendo uma campanha muito legal, explicando, falando, olha, gente, a gente vê as cores vivas e tudo mais, mas quem tem problema de daltonismo, se tem 2 uniformes escuros ou claros, é muito difícil de ver. Então, assim, às vezes tem um pouquinho de paciência, assim, se tiver se você estiver achando a combinação estranha, aquilo tem um motivo, né? Então, por exemplo, vermelho e verde não se deve usar nunca, porque o daltônico vê do mesmo jeito. Então, acho que é legal, já que a gente sempre fala muito de uniformes aqui no seu canal, Alex, ter essa noção. E por isso é bom ter o uniforme 3, por isso é bom ter a capacidade de diferenciar entre eles, para poder ter um contraste legal para todo mundo que assiste. Eu tenho um amigo que ele tem
ele é daltônico, e quando ele começou a dirigir, foi um sufoco. Um sufoco para identificar o farol. Então ele tinha que olhar direitinho para saber qual era a luz que estava acesa, a de cima, a primeira, a segunda, a terceira. Ele identificava assim, não pela cor, né? Então, campanha importantíssima. A caminho do Corujão 31, amigos? Bora! Semana que vem estaremos aqui. Valeu, esse foi o Corujão 30 aqui no Descamisados. Você fique ligado também no Assiste aí Rafa, no Bertozzi pelo Mundo e também no Rafael Oliveira Futebol. Valeu, até semana que vem.